Shalom a todos, Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. Gratos estamos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós sempre lembramos para vocês que não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o nosso lema, o nosso propósito, o nosso intuito com esta programação de fé. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. E nós estamos gratos por estar de volta com vocês, através desta programação de fé. A todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, que Deus vos abençoe. A todos que estão conosco pelo Facebook, que Deus vos abençoe. E aqueles que irão assistir pelo canal, que Deus vos abençoe nesta manhã. Saiba que é um prazer para nós estarmos aqui. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E nós estamos anunciando as boas novas de salvação. O evangelho pregado na sua íntegra, na sua totalidade. Pois bem, eu quero continuar aqui falando em Gênesis capítulo 30, quando nós paramos na lição passada. Eu quero falar hoje sobre o quanto Deus pode abençoar uma pessoa por amor a seus filhos. Nós vamos falar hoje o quanto Deus abençoou Labão por amor a Jacó. Saiba que Labão acolheu Jacó na sua jornada e Deus honrou. Aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos receberá o seu galardão. Isto é claro e está nas Escrituras Sagradas. Veja só, eu quero ler com vocês aqui para fixarmos a nossa base de hoje. Gênesis capítulo 30, a partir do 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido. E irei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, porque tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que eu te darei. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E eu peço que o Senhor unja os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado, que estão ouvindo esta programação. E eu te peço que o Senhor unja agora os meus lábios, circuncide os meus lábios agora para falar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Amém. Amém. Muito bem, meus amados e amigos, irmãos que estão na escuta. Veja só, é um texto maravilhoso e tremendo. Mas deixa eu fixar aqui uma base para você entender claramente. Você sabe que existe filhos de Deus, servos de Deus e prestadores de serviços de Deus. Preste atenção. Existem esses três tipos de pessoas na Terra, a qual Deus usa. Todos os três são usados por Deus. O fator de uma coisa ser usada, isso não equivale a dizer que aquilo é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que tem intimidade com Deus. Não, não, não. Você pode usar em sua casa um objeto, uma panela, uma vez e depois esquecê-la, aquela panela, e deixar ela para lá. E não usar mais. Mas ela foi usada pelo menos uma vez. Os filhos de Deus são aqueles que conhecem, que têm intimidade com Deus, conhecem a vontade do seu Pai. Eu estou fixando uma base aqui para eu chegar aqui em Jacó e Labão. Conhece a vontade do seu pai. Filho não pede permissão para entrar na sua casa. Imagina meu filho chega da escola. Ele não vai pedir permissão para entrar dentro de casa. Ele abre o portão e entra, porque ele tem livre acesso para entrar. O que Jesus fez no Calvário, lá em Hebreus diz que ele nos deu livre acesso ao trono da graça. Os filhos de Deus têm intimidade com Deus, têm livre acesso com Deus e é permitido eles entrarem para estar em comunhão com Deus, porque esta é a condição de filho. Filho não pede permissão. Filho, você tem livre acesso. Imagine que você mora num condomínio fechado. Quando o seu filho chega, o seu filho não pede permissão, coisa. Ali, aquele que está na guarida sabe que aquele é filho de fulano. Então ele pode entrar tranquilamente, porque ele tem livre acesso. Livre acesso para entrar. Então, um filho de Deus tem intimidade com Deus, conhece a vontade do seu pai, é herdeiro, porque filhos são herdeiros. São herdeiros. Então, filhos são filhos, não deixe de ser filho, mesmo estando numa condição horrível no mundo. O filho pródigo nunca deixou de ser filho, mesmo estando naquela condição horrível ali no mundo, nas orgias. Você sabe, esta programação está em busca dos eleitos, dos filhos de Deus. Porque, veja só, a pessoa pode estar na sarjeta agora, ele sendo um filho de Deus, Deus vai resgatá-lo. Ele nunca deixa de ser filho, não. Porém, ele tomou caminhos tortuosos, caminhos errados na vida, mas não deixou de ser filho. Deus vai resgatá-lo. Isto é certo. Então aqui nós temos um exemplo. Jacó, um filho de Deus. O patriarca que fugiu, que saiu da casa do seu pai para ir para a casa de Labão, fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Isaac disse para Jacó, vá para a terra de Labão, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Observe, ele saiu fugindo,
para não ser morto pelo seu irmão Esaú. É um crente saindo de Canaã e foi para Padã Arã. Você sabe, Canaã é uma figura de quê? Da terra prometida, da palavra. É uma figura do Espírito Santo. É uma figura de onde o crente deve estar. Onde era que o povo de Israel deveria estar? Em Canaã, na terra prometida. Onde é que o crente deve estar? Na palavra. Este é o local de habitação do crente. É na palavra. Andar na palavra, viver na palavra e praticar a palavra. Então ele sai, mas tem uma recomendação do seu pai, diz: vá, meu filho, mas encontre uma moça que tem o mesmo sangue que você tem. Encontre uma das suas primas. Observe, ó. Case-se com a pessoa que tem o mesmo sangue. Esaú tomou mulheres cananitas, mulheres que não tinham o mesmo sangue. Mas, depois de receber a bênção da primogenitura, Jacó vai e é uma das recomendações de Isaque, o seu pai: tome uma das filhas de Labão, ou seja, uma prima sua que tenha o mesmo sangue. Aí está a figura. Tomar uma pessoa que tem o mesmo sangue. Crentes, e principalmente crentes da mensagem, não pode casar com pessoas que não tenham o mesmo sangue. Quando eu falo sangue, não é propriamente a química. Quando eu falo sangue, é o sangue de Cristo. E não é propriamente a química, mas a vida que estava em Cristo. O que é o sangue de Cristo hoje? O sangue de Cristo é o Espírito Santo. Então, crentes não podem casar com pessoas que não tenham o mesmo sangue, o mesmo Espírito Santo. Se você fizer isto, você vai amargar consequências gravíssimas. Deus quer que os seus filhos tenham relações um com o outro, que seja da mesma semente. Porque se você pegar uma semente errada, você vai comer o pão que o diabo amassou. É uma expressão que a gente usa aqui. O pão que o diabo amassou. Então, o profeta William Branham ensinou: quando você vai escolher uma noiva ou um noivo, vice-versa, 3 coisas devem se levar em consideração: vida de oração, caráter e fé em Deus. Tem que olhar se essa pessoa tem esses requisitos. E se ela tem o mesmo Espírito Santo que você tem, para que a linhagem siga. Havia uma preocupação de Isaque, porque quando Abraão foi buscar uma noiva para Isaque, Abraão mandou Eliezer buscar lá na parentela, e Isaque se casou com uma prima, que tinha o mesmo sangue dele. E agora Isaque estava preocupado com Jacó: vá, tome uma das primas que tem o mesmo sangue, para que a linhagem, a descendência continue. E Isaque disse para Jacó: o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça multiplicar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Então Jacó vai só com a roupa do corpo e volta cheio. Volta com 4 mulheres e 11 filhos. Olha só a bênção que Isaque falou acontecendo com Iacove, com Jacó. Então ele vai. Chega lá, ele conhece Rebeca, é amor à primeira vista. Saiba que o livro de Gênesis está repleto de segredos, de mistérios maravilhosos. Isaac encontra Rebeca vindo do poço de Belarrói. Jacó encontra Raquel também em um poço. E lá é amor à primeira vista. E aí ele vai, Raquel leva ele a se encontrar com Labão.
Labão, que era o pai de Raquel, e Labão acolhe Jacó. E por Labão acolher Jacó, ele é recompensado. Ele acolhe Jacó e diz: eu sei que tu és o meu parente, tu és da minha família, mas não só por ser da minha família, tu vais trabalhar de graça para mim. Diz qual é o teu salário e eu te pagarei. Ele diz: trabalharei 7 anos por Raquel. Labão diz: é melhor eu dar ela a você do que a outro. Então eu começo a trabalhar por Raquel e morar ali na casa de Labão e trabalhando por Raquel. E Labão acolheu aquele homem. Mesmo Labão sendo um picareta, um homem que gostava de enganar, mas Deus abençoou Labão por amor a Jacó. E aqui você tem que Jacó ainda não era um homem convertido, mas era um filho de Deus. Sabe? Um filho de Deus, para onde vai, ele leva a bênção junto. A bênção de Isaac estava sobre Jacó. Então, Jacó estava ali e Deus abençoava Jacó. Jacó só se tornou convertido depois do val de Jaboque, quando ele lutou com um anjo, lutou com Deus ali no val de Jaboque, e ali ele foi transformado. Não dá para entrar nesta lição agora, mas nós vamos falar disto depois. Então observe, ele foi transformado. Ali ele foi transformado, mas aqui ainda Jacó fazia algumas trapaças. A palavra Jacó quer dizer suplantador, aquele que gosta de levar vantagem em tudo. Você sabe que antes de estar aqui pregando para vocês, eu já fui um suplantador também. Lá no mundo eu fiz várias trapaças, cometi vários enganos, enganei várias pessoas, mas Deus conhecia quem eu era. E eu precisava ter um encontro com ele para mudar. Então assim também Deus conhecia Jacó. E Deus abençoou Labão por amor a Jacó. Por amor a seu filho, Deus abençoa outras pessoas. Imagina você, um picareta chama um filho de Deus para trabalhar na sua empresa. Aquele filho de Deus abençoado vai para ali, aquela empresa prospera por amor àquele filho que está ali. Mesmo o dono daquela empresa sendo um picareta. Porque assim, quando você fica a favor de um filho de Deus, você é abençoado. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Quando uma pessoa fica a favor de Israel, ele também é abençoado. Não tem como. Esta nação, quando Deus chamou Abraão com um pacto incondicional, e de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, formou a nação de Israel. Esta é a nação modelo para todo o mundo. E é o maior modelo de fé que existe, se chama Israel. Toda pessoa que fica a favor de Israel, ele é beneficiado. Ele pode ser um picareta, mas se ficar a favor de Israel, é beneficiado. Então nós temos aí um candidato que desbancou os sistemas macabros. Era todos contra um, mas eu, pela minha fé, atribuo a ascensão deste candidato por ficar ao lado de Israel. Por ficar ao lado da família, por ficar ao lado de princípios bíblicos. Embora ele não seja um filho de Deus, até não posso dizer, possa ser que ele se converta, mas pelas atitudes dele, não são atitudes de um filho de Deus.
Mas eu não conheço o futuro dele. Possa ser que ele se converta um dia, quem sabe, não sei. Mas pelas as suas atitudes, que eu digo assim, outras atitudes que não convêm a um filho de Deus. Ele simplesmente é um prestador de serviço de Deus que foi levantado para prestar serviço. E por ficar ao lado de Israel, dizer que iria trazer a embaixada de Israel para o Brasil, ele foi beneficiado. Por ficar ao lado de princípios bíblicos, como defender a família, ele foi beneficiado. E um homem só, de baixo clero, um homem que, sem dinheiro, conseguiu desbancar os sistemas macabros que estava governando no nosso país. Então aí você tem assim, ó, quando Deus quer, quando Deus permite, quem pode impedir? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir quando Deus permite. Então, como eu falei para vocês, filhos de Deus conhecem a intimidade. Servos de Deus são aqueles que servem. São aqueles que servem a Deus. E há muitos que vão servir a Deus. E prestadores de serviços são aqueles que prestam serviços a Deus e Deus paga bem pago. Como este homem que subiu ao poder agora, para prestar serviços a Deus. E Deus paga ele bem pago. Colocou ele no topo mais alto para ser o presidente da República. Que Deus abençoe a sua caminhada. Foi assim que William Branham disse, quando o general Eisenhower lutava para manter a paz no país. Ele disse, ele está fazendo uma grande coisa, o general Eisenhower. Nós devemos orar por ele, para que ele continue unindo o país. Então é assim, nós devemos orar por ele, para que ele preste um bom serviço a Deus. Olha só o que eu estou dizendo, para que ele preste um bom serviço para Deus, como um prestador de serviço. Que Deus abençoe a sua trajetória e a sua caminhada como presidente. Deus pagou a ele bem pago. Deus disse, eu vou te colocar no posto mais alto da nação, que é ser o presidente. Você me pergunta, como isso? Ora, Jesus falou para Pilatos assim. Pilatos chegou para Jesus e disse assim, tu não sabes que eu tenho poder para te prender e para te mandar soltar? Jesus olhou para ele e disse, nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Ou seja, Pilatos, tu só está nessa posição aí porque Deus te colocou aí para um fim específico, para um plano, para que este dia chegasse e você estivesse neste posto. Então, isto é maravilhoso porque Deus trabalha de uma forma tremenda. Eu não quero ser um prestador de serviço nem um servo. Eu quero ser um filho que tenha intimidade com o Pai. Porque Jesus disse assim, o que é do filho é do Pai. O que é do Pai é do filho. Então o que é de Deus é meu. Olha como isto é maravilhoso. Eu acabei indo aqui caminhando e não vou conseguir terminar esta lição. Mas meu tempo já está se acabando. Mas nós vamos voltar e continuar. Mas deixa eu te dizer, Labão foi abençoado por causa de Jacó. E chegou o momento de Jacó voltar para a sua terra. 20 anos ele passou trabalhando com Labão. Trabalhou 14 anos por Raquel, porque ele trabalhou 7, mas na hora de dar Raquel para Jacó, Labão entregou Léa. E depois Labão chegou para Jacó e disse, cumpre
a semana de núpcias com Léa e eu te darei Raquel, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos por Raquel. Isto é uma figura da noiva e do arrebatamento. E aí eu vou fazer isto de audiovisual, eu vou fazer esta lição audiovisual para você compreender. Eu vou explicar isto de forma clara para você entender na tela. E aí você tem o seguinte, trabalhou 14 anos por Raquel e trabalhou mais 6 anos ganhando um salário. E o salário dele seria os malhados e os salpicados entre as cabras e os morenos entre as ovelhas. Passou 20 anos trabalhando com Labão. 20 anos ele passou de frio, calor, sofreu. Dos 4 patriarcas, o que sofreu mais foi Jacó. Por quê? Porque Jacó simboliza a graça, simboliza Cristo. E não teve um homem que sofreu mais do que Cristo, por quem? Por nós, porque ele era a graça, o favor imerecido de Deus que veio nos resgatar. Eu não merecia, mas ele foi o substituto em meu lugar. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Então Jacó sofreu. Mas também dos 4 patriarcas, o que teve mais intimidade com Deus também foi Jacó. Isto é maravilhoso. Todos eles tiveram experiências com Deus. Mas o que teve mais, a experiência mais maravilhosa, mais tremenda foi a de Jacó. Porque foi ele que teve a visão da escada. E a escada que o topo atingia até o céu, e Deus estava no topo, e anjos descia e subia envolto daquela escada. Aquela escada simboliza Cristo, a redenção, o meio de acesso para chegarmos até Deus. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós vamos continuar aqui o quanto Labão fez, o que Labão fez com Jacó. Mudou o seu salário 10 vezes. Trapaceou Jacó. Trapaceou Jacó com os malhados e salpicados. Nós vamos estudar isto na próxima lição. Nós vamos refletir nisso aqui e você vai ver como isto é maravilhoso. E você vai ver o quanto Deus aumentou o rebanho de Jacó milagrosamente. Foi o que nós chamamos, sabe de quê? De uma explosão de milagres no rebanho de Jacó. Olha os campos e vê, está cheio de malhados e salpicados. A prosperidade de um homem vem através de Deus. A prosperidade de um